Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos pegar um trade aqui comigo, vamos entender como que a gente pode estar escolhendo a região certa para montar o trade na hora certa e em boas regiões, quando principalmente tem mais de uma região no movimento, quando tem duas, três, quatro regiões boas numa mesma movimentação, qual você escolhe baseando ali em técnica, se tem alguma coisa que mostra que uma é melhor do que outra, qual que é a abordagem correta nesse tipo de cenário. Então vou colocar aí para vocês a gravação do trade que eu acabei de pegar. E ali você vai ver eu tomando a decisão conforme tem duas regiões para escolher e como que foi a minha tomada de decisão nesse cenário. Depois eu vou explicando aqui para vocês o contexto e vou mostrar outros exemplos de outras configurações, outros trades ali para a gente dar uma olhada de perto nesse tipo de configuração, para isso ficar bem absorvido ali e você realmente colocar isso em prática daqui para frente. Então bora aí, olha só esse trade acontecendo, vou colocar aí para vocês agora, vamos lá. Bom, pessoal, vamos montar uma venda aqui nessa região, né? O preço está criando um POI, vamos colocar uma ordem ali para ver se ele volta para testar a região e aí vai pegar a nossa ordem localizada nessa zona. Então a gente pode colocar dessa maneira. É uma região que está um pouco grande, então a gente consegue balancear ali. Vamos dar uma olhada se ele consegue voltar ali, que seria o ideal, o retorno do preço nessa zona. Vou ficar de olho aqui, deixa eu dar só um espacinho aqui para cima. Perfeito. Vou ficar atento nesse movimento aqui. Olha aí, pessoal, o que a gente vê aqui acontecendo no movimento? O preço foi ali em cima, ele quase pega na região, tá vendo? Só que ali estava muito caro para entrada, né? Ele pega já na região, porque querendo ou não, toda a zona aqui é uma zona de oferta, pega na região, vem respeitando muito bem, vem desenvolvendo o movimento, porém, entrada aqui com stop lá em cima, que é o lugar certo, está muito caro, né? Então não faz muito sentido entrar aqui. Ele tem que entrar aqui em cima, ele tem que visitar ali em cima. Porém, ele está criando outra região dessa. A região de oferta que a gente estava observando é aqui, né? 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrou o topo, puxou forte para baixo, criou a região, que é uma estrutura de continuidade. Aqui ele está criando de novo, 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrou o topo, puxou forte para baixo, criou a região. Então aqui a gente tem outra região, tá? Que dá para a gente marcar, tem inclusive aqui o volume profile em cima, né? A POC, quando a gente puxa lá de cima até aqui embaixo, a gente tem a POC nessa região mostrando muito volume concentrado nessa zona. Então, uma confluência legal, dá para entrar nessa região aqui embaixo. Se ele acabar buscando depois a de cima, a gente pode entrar com os outros 50% do risco na de cima. Mas aqui já é uma região boa, então vou conduzir a posição ali para baixo, né? Nem pegou ainda, mas a gente vai conduzir a entrada, que eu quero dizer, a ordem pendente, né, ali para baixo. Então, a gente pode fazer exatamente só essa condução. Olha lá, perfeito. Aí continua igual, porém, aqui na estrutura abaixo, beleza? Então, vou ficar de olho nessa região aqui embaixo. O mercado foi lá, pegou a região aqui, eu estava fazendo outras coisas, nem tinha visto. Ele já buscou a região, está desenvolvendo o movimento, então a gente vai aproveitando a configuração, beleza? Então, ele pegou naquela região que a gente estava de olho mesmo, a primeira região. Tá? Então, vamos aproveitando o movimento que ele tem que estar puxando aqui na continuidade. O mercado vem desenvolvendo aqui a configuração, vem gerando o movimento, eu vou conduzir para o 0 a 0, já andou mais de 2 vezes o risco ali. A gente pode colocar essa posição no 0 a 0 e estar aproveitando esse movimento de continuidade. Então a gente pode deixar ele até assim, dessa forma, onde a gente vai aproveitando essa movimentação que o preço vem gerando, beleza? Então vamos acompanhando aí o movimento. Ele vai puxando aqui nesse cenário, o ideal seria ele cair mais um pouco, para a continuidade dessa tendência mesmo. Quando você pega o trade, o mercado começa a ficar direcional assim, é legal deixar ele andar, segurar um pouco a operação, deixar ele se desenvolver no movimento. Bom, pessoal, acabei de fechar o trade aqui, tá? Ele realmente veio puxando mais para baixo, pegou no nosso alvo ali certinho, né? Que seria os 3 para 1 principalmente. O mercado andando 3 vezes o seu risco, pode continuar caindo aqui, pode até desenvolver um movimento bem mais longo na movimentação, faz até sentido porque tem um fundo de liquidez aqui, ó, que ele pode estar buscando para testar, né? Então ele vem testar essa região, é algo provável, mas ele já desenvolveu um movimento dentro do que a gente estava buscando, que era os 3 vezes o risco, e é um movimento já vantajoso, tá? Então, uma possibilidade legal, resultado de R$4.100 nesse movimento, que já é uma possibilidade legal ali para essa configuração, beleza? Então, realmente aqui um detalhe interessante, né, que eu vinha falando com vocês. A gente estava de olho primeiro nessa região, o preço acabou respeitando ela sem encostar na zona que estava mais vantajoso para a entrada, né? E aí ele criou a outra região com bastante confluência nela, então a gente entra na outra e foi um movimento legal, sempre seguindo a gestão ali, sem arriscar acima da média, né? O preço tem que subir, tem que buscar ali em cima, senão não dá para participar. Aqui também, lembra, ele tinha que ter buscado ali, senão fica muito caro, porque o stop tem que ficar ali em cima, entendeu?
Então ele não pega, não tem problema, criou outro cenário e ele gera esse movimento aqui para baixo mesmo. Fechou? Bom, pessoal, vocês viram aí o trade acontecendo, foi justamente nesse movimento de baixa. Aqui a gente tem uma captura de liquidez, olha só, eu posso até colocar ali certinho mais forte, olha só. Aqui a gente tem uma captura de liquidez, o mercado limpou liquidez em cima desses topos nivelados. Sempre que a gente tem topos nivelados dessa forma, a gente vai ter liquidez em cima. Isso significa que quando o preço visita em cima dessa linha marcada, a gente sabe que ele está capturando liquidez e isso nada mais é do que uma região, ele está localizado numa região que tende a entrar pressão de oferta. Basicamente isso. Então o mercado, quando ele visita em cima dessa linha, por ser uma zona de liquidez, significa que ele está capturando a liquidez. Então esse movimento aqui está capturando a liquidez em cima desse topo e nada mais é do que o preço localizado numa zona onde tem o potencial de entrar pressão de oferta de qualidade, pressão de oferta de big player, pressão de oferta de institucionais envolvidos, ou seja, uma qualidade de oferta bem relevante, que faz muito sentido você ficar de olho no preço para ver se ele vai reagir bem, para ver se ele vai configurar algum tipo de confirmação boa e algum tipo de entrada de oferta de fato, para a gente pegar esse trade de maneira convicta e aproveitar movimentos de baixa no caso. Então a gente vê que ele vem na região, ele sente pressão de oferta e vem buscando preços mais baixos, e aí a gente pode dar um zoom aqui para visualizar o movimento de perto. Olha só, a gente olhando o movimento de perto aqui na configuração, você vê que ele vem criando algumas estruturas de continuidade de queda. O que seria isso? Estrutura de continuidade de queda é esse movimento aqui, por exemplo. Ó, o mercado faz uma boa puxada para baixo, faz 1, 2, 3, tá vendo? Puxa forte para cima, quebrando um topo, puxa forte para baixo e continua caindo, renovando a mínima aqui. Então ele faz esse movimento. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda, tá? Então, quando o mercado ele quebra esse fundo nessa grande impulsão de baixo, que seria esse fundo aqui nessa grande impulsão, igual a gente viu ali, ele vai criar não só a estrutura de continuidade, como na estrutura de continuidade cria-se uma zona de oferta, que é o POI, que é uma zona vantajosa. Então, todo esse movimento de alta aqui, todo o movimento de alta é uma zona de oferta agora, que é o POI, uma zona institucional de continuidade. Porém, quando esse movimento ele é muito grande, igual está aqui, não que esse aqui esteja muito grande, mas ele está grande o suficiente para você considerar essa região um pouco mais refinada, um pouquinho mais aqui para cima. Por quê? Porque quando o mercado ele volta na região, você tem venda de continuidade. Então, se ela estiver marcada do jeito que eu mostrei ali, todo o movimento de alta, ela vai ficar desse tamanho. E aí, naturalmente, quando o mercado voltar, em qualquer lugar por aqui, o preço já pode segurar e aí você já tem uma possibilidade boa de venda para a continuidade da movimentação. Aonde que você tem que colocar o seu stop? Lá em cima. E aí fica muito caro, muitas das vezes, né? Porque a região está muito grande, tá vendo? Então é por conta disso que, muitas das vezes, pelo fato de estar caro, você tem que refinar essa região aqui, inevitavelmente, até que fique com um stop barato dentro da gestão, dentro daquilo que você costuma realmente estar arriscando em uma operação. Né? Você tem que ter um padrão ali, né? Um padrão para cada mercado, que é o tanto de stop que você aceita em cada mercado. Aquele stop que está barato, que faz sentido montar o trade. Então, o ideal seria ali em cima. O preço ele teria que buscar mais aqui em cima, no teste, ou seja, vir um teste mais comprido para testar a região mais ali em cima, mais refinada, porque aí sim você pode colocar o seu stop no lugar certo, que é lá em cima, e não ter uma distância muito grande do seu ponto de entrada para onde está o seu stop, ou seja, um stop barato, entendeu? E aí a gente tem a possibilidade de continuidade. Exige que o mercado busque mais em cima. Então, aqui nessa movimentação, a zona de oferta ela está exatamente aqui, né? Principalmente em todo movimento de alta. Agora a gente tem uma zona de oferta ali que é o POI. Então você vê que o mercado ele já veio aqui e já testou a região muito bem. Tá vendo? E deu continuidade no movimento, igual eu mostrei ali para vocês agora. Porém, para entrar aqui e colocar o stop lá em cima, está extremamente caro. Tá dando mais de 10 pontos. Isso aqui é muito preciativo. Tem que ser no mínimo, tem que ser no máximo 7, 7 e pouquinho no máximo. Né? Então teria que entrar um pouco aqui em cima. E aí foi aquilo que vocês viram ali no vídeo que eu coloquei para vocês do trade. Eu coloquei a ordem um pouquinho mais aqui em cima, porque ali era o máximo tolerável de tamanho de stop possível dentro da gestão. Então ele teria que realmente fazer esse movimento de alta um pouco mais comprido para buscar ali em cima, e aí sim é por aqui pegar a ordem e desenvolver o movimento onde realmente faria sentido. Então ele pega embaixo, né? E vocês viram que eu marquei aqui em cima justamente por conta disso. Eu dei uma refinada na região justamente por conta disso, para ficar dentro da gestão a possibilidade.
E aí ele vem puxando, ele não pega ali na região e vem continuando. Tudo bem, porque ele cria outra região. Ó, de novo ele faz 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebra o topo. Puxa forte para baixo, renovando as mínimas. Cria de novo a mesma estrutura de continuidade, que naturalmente vai ter de novo a zona de oferta criada. Então aqui é a mesma história. Todo movimento de alta é a zona de oferta. Porém, se marcar tudo, vai ficar caro de novo. Então ele tem que marcar ali em cima, do jeito que a gente marcou lá no trade que vocês viram, que é exatamente aqui. É onde está mais barato ali. E aí, se a gente pegar o volume profile, que aí no final das contas, o que você tem aqui? Duas regiões. Essa aqui de cima, ela já meio que foi testada. Porém, a parte de cima dela ali não foi testada. Então, ela foi assim, entre aspas, testada já, por esse movimento. Mas, querendo ou não, tem duas regiões que o preço ainda pode testar, tá vendo? Então, qual que você vai entrar? No caso, vocês viram que eu decidi entrar na de baixo. Mas qual que é a abordagem ali? Você pode pegar o volume profile, puxar lá de cima, por exemplo, o primeiro candle de baixa até o último candle de baixa, bum, a POC dá exatamente em cima da de baixo. Olha que bonito. POC é essa linha vermelha, né? Que é uma zona de muito volume concentrado, mostrando que tem muito interesse dos participantes do mercado nesse nível de preço. Ou seja, traz uma qualidade grande para essa zona de oferta, aumenta o potencial nela. Então essa aqui já começa a ficar bem mais atrativa do que a de cima. Mas pode acontecer do preço querer buscar a de cima. Vou mostrar outros exemplos ali para vocês, vocês vão ver isso. Mas o que acontece aqui, pessoal? Qual que é a abordagem mais profissional nesse tipo de cenário quando tem duas regiões próximas e as duas fazem muito sentido para a gente ficar de olho? Lá no time do Excelência Trade, a gente mapeou isso com antecedência, olha só. Tá vendo? O preço caindo ali, desenvolvendo os POI de continuidade, que são as estruturas de continuidade, porque ele já estava capturando aquela liquidez lá em cima que a gente viu. Então, lá no time da Excelência Trade, todas as oportunidades são mapeadas com antecedência, a gente já estava observando esse cenário, lá, tá vendo? Que é exatamente aqui onde ele tá, tá vendo? Ele desenhou perfeito, em cima do nosso desenho ali, é exatamente nessa zona. Então tá perfeito ali. Ele voltando, então, na primeira região, você tem possibilidade de venda ali? Tem, mas qual que você escolhe? O mais profissional é você entrar com 50% do risco em uma e 50% do risco em outra, caso ele busque a outra. Então, todo trade que você pega no mercado, a base da gestão é você dividir o seu risco diário em duas partes. Isso é base de gestão, tá? Qualquer trade que você pega, sendo igual a esse, tendo possibilidade de duas regiões ou tendo possibilidade de uma única região, não importa. Você sempre entra com 50% do seu risco. Por quê? Porque você está entrando numa configuração, se o mercado não quiser saber daquele movimento, por mais bem configurado que esteja, no final das contas o mercado ele faz o que ele quer fazer, né? Então, por melhor que esteja configurado, tudo é probabilidade no mercado. Claro que se for um negócio bom e estiver muito bem configurado, as probabilidades estão jogando extremamente a seu favor. Isso é o suficiente e isso é extremamente vantajoso para o trader, né? E é assim que funciona. Agora, por mais que as probabilidades estejam jogando gigantescamente a seu favor, porque você é um bom trader e está usando uma técnica de alta eficiência, sempre tem uma porcentagemzinha do mercado querer fazer o que ele quiser e não quiser saber daquele movimento naquele momento. Pode acontecer, porque é tudo probabilidade. Então, você sempre entra com 50% do seu risco, porque se depois o mercado não quiser saber desse movimento e depois ele quiser configurar uma configuração muito melhor, que não tinha como você adivinhar que ele ia fazer um cenário tão bom assim depois, uma nova configuração, entende? Ainda melhor do que aquela, você tem os outros 50% do risco para entrar e você está totalmente dentro da gestão ainda, sem ficar saindo de gestão, porque fugir do seu gerenciamento é algo que o trader comum faz todo dia, mas que não pode ser feito, beleza? Então, como que você faz? Você divide o seu risco em duas partes. Então, você entra com 50% do seu risco aqui, vamos supor que você tem um risco diário de R$100, por exemplo. Aí você vai entrar arriscando R$50 nesse, né? Caso o preço pegue no seu stop, você vai perder R$50. Beleza, se ele buscar a próxima, você entra com os outros 50% do risco. E aí você participa do movimento, entendeu? Sendo que as duas regiões são muito boas. E aí, no caso, vocês já viram ali o desenvolvimento do movimento, a gente entrou então na primeira, só que no caso ele já desenvolveu direto, né, na primeira mesmo. Então ele já respeitou ela de cara e aí a gente já aproveita o movimento com tranquilidade. Então ali vocês viram o desenvolvimento da configuração em um cenário vantajoso aqui de mais de 3 vezes o risco na configuração. Então foi um cenário legal. Então esse é um movimento bom. Agora aqui a gente tem um outro exemplo na alta, na compra, onde está um pouco diferente daquele. Aqui a gente vê o preço subindo bastante, uma tendência de alta extremamente forte aqui no ativo, tá vendo? A gente pode puxar lá no gráfico de 1 hora para a gente ter uma noção do movimento como um todo aqui, para a gente se basear nele.
Lembrando que lá no time do Excelência Trade a gente trabalha com todos os mercados, então todas essas oportunidades elas são desenhadas antes, lá, tá vendo? Depois vou mostrar ali, estava desenhado aqui antes, até tirei o print ali para vocês verem. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, que é Nasdaq, S&P, Dow Jones, criptomoedas. Então, assim, todos os mercados, eu particularmente mapeio 17 ativos diferentes em média todos os dias lá para o time e todas as oportunidades que eu estou de olho fica desenhada ali. É só você olhar, clicar e pegar o trade todo dia, beleza? Então fica muito tranquilo. Vindo aqui no gráfico de 1 hora, o que a gente tinha mapeado lá no time, por exemplo? Esse fundo nivelado aqui, esses fundos nivelados, né? Nível de suporte gigante, o que faz com que muito trader fique comprando nesse nível de suporte, bastante, né? Enche de stop loss aqui embaixo e a gente vai ver o quê? O preço furando esse nível de suporte para capturar a liquidez. Então é o que ocorre aqui, ó, tá vendo? Furou o nível de suporte para capturar a liquidez. Aí é aquela dinâmica que eu falei para vocês. Na prática, identificar a liquidez embaixo desses fundos significa o quê? Significa que o preço visitando embaixo desses fundos, embaixo dessa linha, ele entra num ponto profissional de compra, um ponto onde tende a entrar pressão de demanda. Tá? E aí a gente tem que ver as reações. Ele fez boas reações aqui, veio subindo com pressão, e aí ele vai criando vários trades que a gente mapeou lá no time com antecedência. Aqui tem naquela linhazinha vermelha, ali está sem a seta, mas ali tem. E o trade que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Lá nos 5 minutos, a gente refina no gráfico de 5 minutos. E aí a gente vê aqui o mercado criando estruturas de continuidade diante desse movimento de tendência de alta pós-captura de liquidez do fundo lá embaixo. Então, um movimento muito saudável na alta, além de uma tendência muito evidente. E aí você vê aqui o mercado ele criando algumas coisas. Olha só, ele vem criando estruturas de continuidade. Aqui, por exemplo, ó, ele vem subindo, faz 1, 2, 3, puxou forte para baixo, quebrou esse microfundo, puxou forte para cima e veio renovando os máximos. Então é aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês, porém para cima, né? É para alta. Então vai ter a zona de demanda, principalmente em todo o movimento de baixa, lembra? E aí voltando ali você vai ter compra de continuidade. É aquela dinâmica que eu mostrei no outro cenário, só que para cima. Então aqui a gente tem uma espécie de zona de demanda por aqui. Tá? É uma espécie de zona de demanda por aqui. Aqui em cima tem outra. Ó, muito bem desenvolvida. 2, 3, puxa forte para baixo, quebrou o fundo, puxa bem forte para cima, renova os máximos. Perfeito. Essa aqui está até mais bonita. Vai criar ali a zona de demanda na movimentação. E aí é aquilo que eu estava falando com vocês. Quando o movimento é extremamente grande desse jeito, ó, um movimento de baixa, se você marcar tudo, fica extremamente grande a região. Você tem que entender que ali, toda essa zona já é a região de fato. Mas não vai fazer sentido você entrar lá em cima e colocar o stop aqui embaixo, na maioria das vezes, porque vai ficar caro demais. Então você tem que refinar um pouco a região quando é muito grande assim, entendeu? E aí é paciência. Se ele buscar aqui embaixo, beleza, porque você não pode sair da gestão, entendeu? E arriscar acima da média um stop muito mais caro do que você está acostumado a arriscar. E aí não faz sentido. Então aqui a gente tem a construção de novo que vai ter naturalmente a zona de demanda criada. Então a gente tem duas zonas de demanda aqui de novo. Tá vendo? Qual escolher? A gente pode pegar o volume profile igual eu fiz naquele outro cenário, puxar do primeiro candle de alta aqui da impulsão até o último candle de alta. Dessa vez deu na de baixo, né? Deu na outra. Não deu na primeira, deu na segunda. Então ele vai ter que pegar nessa primeira. Será que ele vai respeitar essa? Ou aguarda e entra na outra que tem a POC em cima, que tem mais contexto nela? Então essa aqui está muito gerando dúvida, né? Por quê? Essa primeira está mais bonita, a configuração e o desenho dela. Essa segunda tem a POC em cima, que é a linha aqui do volume profile. Então assim, qual entrar, né? É aquilo que eu falei, o mais profissional de tudo é você ter uma aceitação de risco na palma da sua mão. O trader profissional ele aceita o risco com muita facilidade, mas ele toma risco no mercado de maneira inteligente. Por isso que ele aceita risco com mais facilidade. Então, o trader comum ele toma risco sem saber o que ele está fazendo. O trader profissional ele toma risco sabendo o que ele está fazendo. Isso faz total diferença. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Aceitar o risco diante de configurações que você tem intimidade, que tem contexto, que você conhece o potencial, que você sabe que as probabilidades jogam a seu favor e que você pode tomar risco tranquilamente ali, porque se você manter esse comportamento no curto, médio e longo prazo, principalmente médio e longo prazo, ou seja, em vários trades seguidos, num combo de trades, numa junção de trades, 20, 25, 30 trades, fazendo a mesma coisa e agindo dessa maneira, usando as mesmas técnicas e o mesmo operacional, esse operacional que você conhece o potencial e sabe a eficiência, você sabe que você vai ter grandes resultados positivos.
porque realmente você conhece o potencial daquilo, conhece o desenvolvimento daquele movimento. Então isso faz total diferença, sabe? Tomar risco em cima de cenários que fazem muito sentido, beleza? E aí é tomar risco inteligente. Então é por isso que você pode tomar risco aqui, porque é um cenário que a gente tem extrema intimidade, a gente desenhou isso aqui com antecedência lá no time, que é a continuidade do movimento, você viu ali? Deixa eu puxar, olha lá. Exatamente aqui onde o preço está, tá vendo? Ó, tem a linhazinha ali. Tá vendo aquela linha vermelha, que foi outro POI que a gente também mapeou lá no time, que gerou compra aqui nesse ponto. Ó, tá faltando a setinha ali. Eu sempre coloco a setinha nos três que a gente mapeou lá no time aqui. A gente desenhou com detalhes essa combo. Mostrei lá no meu Instagram. Meu Instagram tá aqui. Dá uma olhada que tem ouro refinado lá nos meus stories todos os dias, detalhados, explicando isso tudo passo a passo, mostrando várias configurações. Dá para aprender muita coisa. Então, olha lá. Era aquilo mesmo. Ó. Ele tá aqui. Era ele dar uma corrigidinha se ele conseguisse. Mas enquanto eu tô falando ali, eu falei, cara, pode vir subindo direto. No caso, ele deu só uma respirada, veio subindo. E aí, onde ele for criando as estruturas de continuidade, a gente tem boas compras. No caso, ele criou um pouquinho mais em cima ali, mas extremamente simples, que é para seguir o movimento. Então, nesse caso, a gente pode estar verificando aqui, a gente tem que sempre ver o tamanho do risco, né? Olha só. Tá muito barato, tá vendo? Tá dando 0,33%. Isso aqui é muito barato, pode até subir aqui facilmente o tamanho dessa região. Tá muito barato, 0,43%, tá extremamente barato a entrada aqui nesse ativo. Então, em qualquer lugar que ele voltar aqui para testar, já dá para montar essa compra considerando a primeira região para aproveitar o movimento de preço lá para cima. Tá, então vamos ver ali. Ele já vem querendo respeitar a primeira região. E aí você participa do movimento, olha lá. Explodiu lá para cima, tá indo embora. Então isso daqui, pessoal, é você agir de maneira profissional no mercado, tá vendo? Você tem duas opções e você toma risco de maneira inteligente, trabalhando com gestão para participar do movimento, não deixando passar uma boa configuração, mas ao mesmo tempo agindo com inteligência no mercado, que isso é extremamente importante. Que eu tenho outra configuração muito boa, nesse caso aqui já não tem muita dúvida, o preço ele não gera duas possibilidades, ele gera uma única possibilidade principal, que é nessa movimentação de alta. Só a gente tira aqui o zoom da movimentação, olha que interessante. Vários trades aqui que a gente veio mapeando lá no time, né? Que tem um monte um atrás do outro na tendência de baixa, enfim. Olha só esse grande movimento aqui que a gente vê. O preço fazendo uma grande impulsão de alta. Essa impulsão de alta vem de uma captura de liquidez. Posso até subir o tempo gráfico aqui, olha só. Nesse caso, essa captura de liquidez ela é de um fundo expressivo, não é de fundos nivelados. Tem até um pouco de fundos nivelados ali, querendo ou não, né? Se a gente puxar para cá, ó, olha lá, querendo ou não é também. Ó, fundo, 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 tá vendo? Acabou nivelando ali depois, mas só o fundo expressivo já era uma zona de liquidez, ele já estava até marcado aqui, vocês viram que preço visitando embaixo é uma zona que pode entrar já pressão de demanda nele. Acabou que depois ele veio nivelando os fundos, criou até o suporte, cria ainda mais liquidez e é uma zona onde pode entrar interesse de comprador, igual eu tinha falado lá naquele outro cenário. Pegou aqui na região, veio realmente subindo com pressão e foi desenvolvendo várias configurações boas aqui, a gente mapeou algumas compras legais nesse movimento. E aí agora ele está com o potencial de fazer essa configuração aqui, ó. 1, 2, 3 e continuar subindo. Então a gente mapeou isso lá no time, hoje inclusive, nessa movimentação. Então, isso aqui eu até mostrei lá esse trade acontecendo lá no meu Instagram também, né? Essa configuração. Então ele vem subindo. E olha só, a gente mapeando isso lá no time da Excelência Trade em detalhes também. Deixa eu puxar aqui, ó. Olha lá, o pessoal pegando vários trades hoje aqui na movimentação, a partir dos mapeamentos que a gente fez. Tá vendo? Só aproveitando a movimentação, mas olha só o estudo que a gente fez ali para esse movimento. Ó, olha lá, ele vem subindo, vai criar as estruturas de continuidade justamente para fazer aquele movimento lá que eu mostrei para vocês. Tem um alto potencial. Olha lá, só comprar no POI criado que a gente vai ter uma boa compra. Ó, essa região que está ali é exatamente onde ele está aqui, tá vendo? Olha lá, é onde ele está ali. Só ele começar a subir e criar o cenário. Aí, logo depois ele cria aí, fica muito nítido, né? Só clicar e aproveitar o movimento. Ó. Veio subindo, fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo. Puxou para cima forte, renovando os máximos. Criou a estrutura que a gente falou. Toda a região aqui é uma zona de demanda. É só marcar a região, entrada na zona, para aproveitar esse movimento lá para cima. Extremamente simples para seguir movimento, né? Então, ele já foi ó, perfeitamente lá no cenário. Então, vai embora lá para cima, que ele subiu bastante esse movimento.
Foi bem mais do que 3 vezes o risco essa configuração. Então percebam, cara, que você tem que tomar risco inteligente no mercado. Pegar trade é tomar risco, porém de maneira inteligente, não de maneira igual parece, né? Tomar risco parece que é um negócio ruim. Não, isso é ótimo, desde que seja de maneira inteligente, sabendo o que você está fazendo e trabalhando com algo que você tem bastante intimidade. Beleza, pessoal? Vamos juntos? Deixa o dedo no like, entra no nosso grupo do Telegram gratuito, tá aí no comentário fixado, tá cheio de conteúdo legal lá. Tô sempre passando vários conselhos bacanas e contem comigo. Vamos junto. Fui!